Pois é, Camundongo, bom dia. Bom dia, tô aqui com guma estilizada à minha frente, tá certo? Guma estilizada à minha frente, com seus olhos engatinhados. Uma onça malvada. Tem uma música do Alceu Valença, eu vou verificar depois aí a letra, tá certo? Eu vou fazer aí um trabalho com ela. Uma onça malvada com olhar engatinhado deixou em pedaços o meu coração, mais ou menos isso, tá certo? Essa minha onça aqui é Guma, tá certo? É uma arte de uma filha que eu tenho, tá certo? Aí, sabe, uma pessoa assim muito amada, muito querida, muito sensível, tá certo? Muito sensível, minha filha, puta merda. E ela, para me presentear, fez essa onça. Eu acho que tem aqui a tela, é o que? Aí, 15 centímetros, 15 por 20, talvez, eu não sei. Tá certo? Mas aí tem um maior valor, tem um valor muito grande, tá certo? Vale enquanto representa, vale enquanto é criação, vale enquanto é arte. Rapaz, hoje são 21 de junho, 8 horas e 46, sábado, tá certo? Eu vou pedindo então licença aqui para Guma Estilizada e vou avançar. Mas deixa eu falar desse banjo, rapaz. Eu tava fazendo aqui um melô aí improvisado, tá certo? É criação, é do meu pensamento, é criação da minha alma, tá certo? Claro que falta melhorar o instrumento, tá certo? Mas eu queria falar de letramento musical, tá certo? Eu seria capaz de pegar um pentagrama e escrever, talvez aí, os assobios aí, sabe? A parte melódica. E colocar também aí a parte harmônica, tá certo? A parte melódica na pauta superior e a parte harmônica na pauta inferior, no pentagrama inferior, tá certo? Mas eu lembro que esse banjo ele me é melancólico porque ele me traz a presença, um irmão, tá certo? E traz a presença que trouxe para a presença dele o pai dele, tá certo? O mestre, que é meu pai também, tá certo? O mestre que tinha um banjo, rapaz, sabe? Eu tenho a impressão que esse banjo de mestre veio do Alabama, acho que eu já fiz aqui uma reportagem aqui, sabe, sobre isso. Ali houve um tempo que os estadunidenses foram lá para a região ali do Vale do Xingu, desentortar uma estrada que tem lá, a Ernesto Ascioli, tá certo? O Ernesto Ascioli foi uma figura, um escravagista ali na região, sabe, que para explorar a borracha e a castanha que vinha do Vale do Xingu, ele trouxe negros para ali, então ele estava antes de 1888, tá certo? Quando a princesa Isabel editou uma lei aí, sabe, para acabar com a escravidão no Brasil. E isso teve repercussão lá com o Ernesto Ascioli, só que o Ernesto, eu acho que ele não observou a lei chegou atrasada também por questão de comunicação, tá certo? A lei é de 13 de maio de 88, salvo engano, e veja, eu estou falando do século retrasado, tá certo? Século XIX, 88 em Altamira, tá certo? O Ernesto Ascioli. O Ernesto Ascioli tentou fazer ali, sabe, ao invés de marchar para o porto de Vitória do Xingu para embarcar as mercadorias, sabe, os produtos da mata que ele extraía ali pela beirada do Xingu, passando pela Grande Volta, isso a pé, bicho, a pé usando lombo de cavalos e mulas. Como é que chama? Outro dia eu me lembrei do coletivo de burros, tropa, tá certo? Então ele usava tropas ali para fazer ali a marcha, sabe, às beiradas do Xingu para chegar no Porto Vitória e ali embarcar. Eu não sei se era exatamente no Porto Vitória,
se havia um outro porto ali logo depois da grande volta, tá certo? Aí um dia ele resolveu fazer aí, sabe, um caminho por dentro da mata, tá certo? E saiu cortando, mais ou menos tentando observar a linha reta na direção de Vitória. Só que a linha reta ia fazendo sinuosidade, certo? Sinuosidade que parece com trompe. Outro dia ainda agora eu estava ouvindo um vídeo do Fernando Horta, tá certo? Ele falando aí, sabe, da crise hoje que abate o mundo, crise que é crise de dinheiro, tá certo? Crise que é produto da captação de dinheiro, crise que é produto da acumulação de dinheiro no mundo, tá certo? Pessoas preocupadas, cara, com o cu, caralho, porra. Tá certo? Com o cu assim, porque o cu é a saída, mas eles estão preocupados com a boca também, sabe? De ingerir alimentos para dar energia para o corpo, tá certo? Para viver, tá certo? E tem umas pessoas que têm medo de morrer, rapaz. Toda vez que eu penso nisso, eu me lembro do filme de Noé. Como é que chama aquele ator, sabe, que fez Gladiador? Como é que chama ele? E nesse filme dele, Noah, ele, sabe, tem que sair para porrada com um rei, o rei ali, sabe, que estava no entorno da barcaça que ele estava fazendo, da arca, certo, que o Noah estava fazendo, e ele estava incomodado porque Noah estava fazendo aquela barca, tá certo? E ele estava preocupado, ele era um pagão, um filho da puta, tá certo? E ele entra clandestinamente, sabe, quando as chuvas começaram a cair, caíram por 40 dias, tá certo? Ele embarca e deixa o povo dele para trás. Eu estou falando do rei, tá certo? Eu não lembro o nome desse rei filho da puta. Eu só sei que ele embarcou e, num certo momento, ele resolve partir para cima de Noá, agredir Noá e a família dele, tá certo? Querendo tomar o controle da barca, tá certo? Por que que eu estou falando desse rei escroto? Eu não lembro bem direito, mas assim. Eu lembro que eu estava falando de Ernesto Ascioli, que resolveu cortar ali, sabe, por linhas sinuosas ali, sabe, a mata ali na direção, saindo de Altamira para ir para Vitória. E eu falei de sinuosidades, falei do Trump, tá certo? E eu disse que quando eu falava do Trump ou de coisas assim, eu me lembrava desse rei aí fudido, sabe, ali no tempo de Noá, tá certo? Eu só sei que Ernesto Ascioli machou, sabe, e fez uma picada por onde as tropas podiam passar, tá certo? Levando ali, ao invés de fazer pela beirada do rio, ele resolveu entrar matar dentro para encurtar caminho. Ele seguiu aquela norma da física, ou geométrica, tá certo? De que a menor distância entre dois pontos é a reta, e ele tentou observar uma reta sinuosa, tá certo? Ora, porra. E eu só sei que ele chegou, rapaz, sabe? E hoje essa reta sinuosa é uma estrada que tem ali, ela continua sinuosa, certo? Uma estrada ali entre Altamira e Vitória do Xingu, hoje cidade, tá certo? No tempo era só uma vila. E eu só sei dizer, rapaz, que esse Ernesto Ascioli foi foda. E ele usava escravos ali, sabe, no empreendimento dele, sabe, e eu penso que hoje parte desses escravos foram embora ali da região, mas muitos ficaram em Altamira e constituíram a população negra, preta de Altamira, eu acho que é isso, tá certo? Mas o mestre, sabe, o mestre pai de Ernest, que por acaso sou é, eu acho que ele, sabe, no tempo que os estadunidenses chegaram ali, a guerra estava em andamento, eu não sei se foi logo no começo, a guerra começou em 39, e eu não sei se isso foi em 38, o mestre nasceu em 24, tá certo? Então, em 34 ele estava com 10 anos, em 44 ele estava com 20, tá certo? Aí eu tiro 6 aí, tá certo? De 20 dá 14. Não, eu acho que ele devia. Não, eu acho que ele devia estar aí com 17, 18 anos, eu acho, sabe? Mestre, tá certo? E por ali apareceram os estadunidenses ali, sabe, alguma equipe de engenharia para desentortar mais ou menos ali a estrada Ernesto Ascioli hoje, tá certo, uns 50 quilômetros de estrada, para facilitar a movimentação da borracha, principalmente da borracha, porque eles estavam precisando, iriam precisar de borracha da seringueira, sabe, para fazer pneus de carros, de jipes, sabe, enfim, ali para facilitar o movimento da guerra, jipes e caminhões ali para transportar, fazer transporte de tropa, tá certo, na Europa, tá certo, eu acho. Aí eles mandaram uma equipe de engenheiros e soldados, tá certo? E mestre conheceu, pô, eu falo isso e afirmo com certeza, porque eu vi, tá certo? Eu não sei a história do banjo, mas um estojo de ferramentas, sabe? Eu vi, tá certo? E peguei e, sabe, e toquei, era um estojo de napa, aquela
não é napa, um encerado, sabe? Um encerado aí, aquela coisa aí que se usa. A gente chamava de encerado que usava para cobrir as cargas, tá certo? Eu não sei que tecido é aquele. E ali, sabe, era um estojo feito onde se colocavam ferramentas, e eu vi ali, rapaz, uma porrada de ferramentas de vários tamanhos e de vários graus ali, sabe, chave de fenda, chave estrela, chave olhar, chave inglesa, chave americana, chave, tá certo? Eu acho que tinha mais de 20 peças, tá certo? E para mim esse banjo, um banjo que aparece na história que eu estou contando, sabe, ele aparece nesse momento aí. Eu acho que algum estadunidense ali, sabe, daquelas bandas ali do Alabama, algum estadunidense negro, talvez, sabe, tivesse um banjo, e deixou para o mestre ali o banjo, tá certo, quando eles foram embora, e o mestre aprendeu, sabe, não sei como ele aprendeu a tocar, não sei se o próprio preto estadunidense, sabe, não sei, essa parte aqui eu estou inventando, tá certo, eu dei para eles ali os princípios do acorde, de como afinar, o banjo. Ontem eu afinei o banjo, sabe, eu apresentei a afinação do banjo. Eu toco, o meu banjo está afinado em Mi, tá certo? Mas o banjo deveria ser afinado em Ré, tá certo? E por que eu afino em Mi? É porque quando eu afino em Mi, me permite usar os acordes que eu faço no violão. Eu tenho um filho que está aprendendo a tocar cavaquinho, e ele é obrigado a afinar o cavaquinho dele em Ré, tá certo? Ré, Sol, Si, Mi, tá certo? Eu faço Mi, Sol, Si, Ré, tá certo? Ele fala, eu falo o quê? Mi, Si, Sol, Ré, tá certo? É a afinação do cavaquinho. É uma afinação que tem aí, tá certo? Mas eu afino em Mi, Mi, Si, Sol, Ré, tá certo? E aí eu aproveito as posições que eu faço no violão e transfiro para o cavaquinho, tá certo? Eu acho que o mestre, ele tocava com afinação em Mi, tá certo? E dessa forma, tá certo? Mas o fato foi que caiu na mão de mestre um banjo, sabe? E ele teve a audácia, rapaz, de fazer bagunça, tá certo? Bagunça eram as festas populares que havia, eu acho que ali para o lado ali da zona de prostituição de Altamira, tá certo? Eu acho que era isso, eu não sei, a gente precisava ver isso aí. Chamava de bagunça porque vai ver que todo o tempo aí, sabe, o pessoal enchia o cu de cachaça, tá certo? Que eu acho que era a bebida que rolava por lá, sabe? Não, acho que não tinha cerveja, nem tinha uísque, tá certo? O pessoal enchia, rapaz, o cu de cachaça, sabe? E num certo ponto ali saía pra porrada, saía pra facada. O mestre, ele carregava dentro do banjo dele, do estojo do banjo, o banjo tinha um estojo, tá certo? Para guardar o instrumento e proteger. E ele carregava dentro desse estojo um punhal aí, sabe, com uma lâmina de uns 15 centímetros, aqueles punhais que o Virgulino, como é que chamava o Virgulino Ferreira, como é que chamava ele, hein? O Lampião, José Virgulino, não sei se era José Virgulino. Sei que o Lampião carregava uma porrada de punhais na cintura, tá certo? E o mestre carregava um desses punhais aí, não sei se foi o pai dele que deu, tá certo? O pai dele era um... não é mequetrefe, rapaz. Ele era um vendedor ambulante, rapaz, que andava por aí. Tem um nome aí que agora não vem, tá certo? Mas eu só sei dizer, rapaz, quando já são 18 minutos de vídeo, eu não sei por que razão a tela está apresentando aqui dois valores, tá certo? Eu estou vendo aqui 13,10 e 5948, eu não sei o que é 5948, tá certo? Mas deixa para lá isso aí, eu só sei que tá funcionando aqui o vídeo, tá certo? Rapaz, eu só sei dizer que o mestre tinha esse banjo, tá certo? Esse banjo. E ele usava, rapaz, aí ele se acompanhava de outros músicos, tinha o Evandro, que era baterista, tinha o Negrinho, que era saxofonista, tinha, eu acho que é Antônio Edson, não sei se era Antônio Edson, que era violonista, eu acho, tá certo? E isso aí era o bastante para fazer, rapaz, a festa, sabe? Para tocar nas bagunças aí, tá certo? E devia ter, claro, alguém que cantasse ali, sabe? Eu acho que o Negrinho fazia o solo no sax, entendeu? O Evandro fazia acompanhamento no violão, mexe com o banjo, ele metia o banjo dele ali pelo meio, sabe? Fazendo as batidas dele ali. Só que eu acho que esse banjo do mestre era um banjo de cabo longo. Não, eu acho que era de cabo curto, tá certo? Igual esse que eu tenho aqui. Só que esse que eu tenho aqui, ele tem a caixa de expansão do som, tá certo? É maior, tá certo? Aí não sei. Esse banjo ele chegou completo aqui para mim, cheio de latas ao redor, tá certo? E eu aqui para não jogar fora, ele passou por vários lugares esse banjo. Ele veio do Rio de Janeiro trazido pelo meu irmão, tá certo? Para presentear o mestre, mas o mestre não se interessou, ele não estava afim e não fazia parte dele. Esse meu irmão, rapaz, ele não teve o que fazer, levou esse banjo lá para o seminário, tá certo? E lá no seminário ele conheceu o Chico Mato, tá certo? Chico Mato foi um apelido que eu acho que é o que dei, sabe? O apelido de Chico Mato pro Francisco, que o nome está na ponta da língua, tá certo?
Porra, bicho. Aí o Francisco, eu não sei se o banjo chegou com corda por lá e o Chico batia as cordas, sabe? Eu sei que num certo momento, rapaz, resolveram tirar o braço do banjo, tá certo? E ficou ali a parte ali, sabe, de percussão, tá certo? Não a parte de ressonância, que é né, aquele círculo com couro, tá certo? Aí de repente direcionaram ali, sabe, aquela parte ali para fazer batucada, ver se pode uma porra dessa. E eu só sei que a partir dali eu acho que o banjo se destruiu ali em Ananindeua mesmo, no seminário, tá certo? Aí o mestre, por culpa, sabe, culpa na consciência, trouxe do Rio de Janeiro, onde ele morava e teve filhos. Lá teve 3 filhos o mestre no Rio de Janeiro. Para onde ele foi ali, sabe, levado por busca de tratamento, de recuperação da saúde física dele, tá certo? Quando ele passou ali. Eu acho que ele foi para lá para o Rio de Janeiro quando, né, o mestre e sua mulher foram lá para o Xingu, tá certo? E ele ficou só em Belém, depois que ele voltou do noviciado lá em Jaboatão, sabe? Ele voltou, tá certo? O Ricardo chutou a bunda dele, achava que ele não tinha vocação para ser padre. Aí ele voltou, ficou ali por Belém, e de repente ele resolveu, sabe, ir para o sul. Mas ele não pegou um ITA, tá certo? Porque nesse tempo já não tinha mais ITA, eu acho, sabe? Acho que ele foi de ônibus, eu acho, sabe? Não sei. É transbrasiliano, eu não sei. Eu só sei que ele chegou no Rio de Janeiro, de avião com certeza ele não foi. Aí, rapaz, lá ele conheceu uma enfermeira. Eu acho que ele foi primeiro para São Paulo, não sei se foi em São Paulo que ele conheceu uma enfermeira com quem ele casou e teve 3 filhos, tá certo? E esses 3 filhos estão por lá no Rio de Janeiro, os 3 são cariocas. Tá certo? Um deles, rapaz, é mestre, doutor, rapaz, doutor em linguística, eu acho. Não sei se é em linguística, se é em literatura, eu não sei. Sei que a família tem, eu que fiz letras, certo? E fui professor de linguística e semântica, certo? Eu tenho um filho que fez agora curso de letras também e também se dedica à literatura, no caso, tá certo? Tenho uma sobrinha que também é de letras, eu não sei ao que ela se dedica. E tenho um sobrinho que mora no Rio de Janeiro. Não, ele nasceu no Rio de Janeiro e mora, eu acho, não sei se ele mora em Campinas, né? Ele é professor da Unicamp, concursado, eu acho, tá certo? E então tem essa história aí do banjo, rapaz, quando já são 17 minutos de vídeo. Esse banjo aí, tá certo, com o qual eu fiz aí uma batida, tá certo? Eu faço a batida para fazer aí, sabe, ganhar um tempo aí, tá certo? E poder aí puxar assunto, tá certo? Esse meu papo, bicho, ele não pode ser acadêmico. Quando eu ouço o Horta, sabe, falando ali, sabe, da história do mundo, o Horta, rapaz, resolveu fazer uma tirada agora, tá certo? Ele fala de guerra e paz, num certo momento, e ele fala que o ser humano é um ser em conflito eterno, em eterno conflito, e eu posso concordar com ele. Quando eu penso, e nesse ponto eu estou concordando com o Marx, porque te atinge, rapaz, uma coisa vital no ser humano que é a boca, rapaz, sabe? A boca. A boca, ela não está ali de graça, os animais têm a boca, nós somos animais, tá certo? E a boca é para comer, tá certo? Para satisfazer não, sim, satisfazer a necessidade de alimento que é transformado em energia, que faz o corpo funcionar, rapaz, sabe? As mitocôndrias ali, elas ficam chamando, rapaz, o tempo todo ali, sabe? Chamejando, sabe? Aí me faz lembrar um frufru que me lembra uma criatura aí, sabe? Que quando eu falava de coisas eróticas, sabe, ela dizia que a genitália dela fazia frufru. Porra, bicho, sabe? Ela ficou invocada comigo, sabe? Porque me parece que ela é evangélica, ela não gostou muito de falar essas coisas, sabe? De ter, de repente, soltado a franga aí, sabe? E falar dessas coisas pra mim. Ela não deveria ter falado isso. Mas eu só sei dizer, rapaz, que as células ficam fazendo também frufru, sabe? Aquela coisa toda ali, as mitocôndrias, sabe? Pedindo alimento, pedindo alimento. Aí o ser, rapaz, o diabo do animal, sabe? Tem que sair à procura de comida. E isso é velho, rapaz, é velho, sabe? Desde quando aí, sabe, aquele animalzinho ali, sabe, aquela coisa ali mexendo nas águas, sabe, foi formando a cadeia aí, uma cadeia mitocondrial, sabe, um genoma, sei lá o que, tá certo? E pronto, e nos faz esse ser aí, rapaz, dependente, eu não vou chamar de ser frágil, tá certo? Mas nos faz esse ser dependente aí de energia, e eu penso na energia artificial que tem hoje, que são as baterias, tá certo? O pessoal tem um negócio de dizer aí que nós somos produtos, somos descendentes de alienígenas, eu não acredito nisso.
Senão os alienígenas deveriam ter nos equipado aí, sabe, com uma bateria, com uma capacidade aí, sabe, de ligar um plug numa tomada, tá certo? E evitaria, sabe, de a gente ter boca, ter anos, sabe, essas coisas assim, e não ter essas dependências. Se a gente fosse uma bateria, uma bateria de lítio, vê se pode, tá certo? Aí nós não teríamos essa configuração histórica que a gente tem, sabe, dada pela engenharia biológica, tá certo? Porra, boca, nariz, ouvidos, sabe, cabelo. Às vezes eu fico olhando pro cabelo, sabe, das pessoas, eu não consigo olhar o tempo todo, eu não tô me olhando no espelho, tá certo? Mesmo porque eu não gosto de me olhar mais no espelho. Ora, porra. Pra ver, rapaz, o corpo envelhecido, eu não me reconheço. Quando eu me olho no espelho, eu enxergo o meu mestre, tá certo? Eu enxergo o mestre e não a mim, tá certo? Eu olho, talvez às vezes eu enxergo o mestre também, tá certo? Porra, mas eu não enxergo a mim, tá certo? Eu não gosto de me olhar no espelho, porra. Mas eu sei dizer que é assim, rapaz, sabe? Essa história, eu penso que a guerra ela tem a ver, sabe? O ser humano em um ser em eterno conflito, para mim, sabe? Lembra os animais. Os animais, por não terem ética, certo? Por não terem moral, tá certo? Não se ocupam com esses pensamentos, sabe? Que a gente tem, sabe? Pensamentos elevados. Os animais não pensam assim, que eles estão assim, sabe, em eterno conflito, certo? Eles, predadores em relação às presas, tá certo? Eles não têm compromisso moral, rapaz, sabe? Não tem, bicho, sabe? O outro é apenas alimento, tá certo? Ora, porra, tá certo? E o ser humano é movido pelos valores que o capitalismo dá, tá certo? Hoje, século XXI, tá certo? Esses valores põem o ser humano em eterno conflito, tá certo? A gente tem melhorado muito nessa questão. Eu estou falando isso pensando no que o Horta, sabe, aí, sabe, gravou em vídeo, tá certo? Em videocast, eu estava, sabe, ouvindo, sabe, andando, me movimentando, fazendo exercício, fazendo meu café hoje, tá certo? E estava ouvindo o Fernando Horta, historiador. Eu gosto do Fernando Horta, historiador. Sim, sim, o Horta, o intelectual, é um cara assim, sabe, é interessante o Horta. E ele estava falando disso, tá certo? É do ser humano, é um ser em eterno conflito por conta dessas coisas aí, sabe? E o conflito que leva à guerra, tá certo? Guerra que leva, sabe, a destruir a paz, sabe, que acaba e nos quer dar, sabe, nesse tempo agora. Ainda agora eu estava vendo aí uns vídeos aí no TikTok, sabe, de memes do Putin, do Trump, do Zelensky e do Musk. Faltou colocar o Bannon, faltou colocar ali, sabe, outras figuras aí, sabe, o Cal, como é que chama? Aquele cara da Fox, que está em porradal, sabe, com o Trump lá nos Estados Unidos, sabe, que dá para a gente assim, alguma possibilidade, sabe, de que as questões se resolvam ali, sabe, internamente, sabe, mas o fato é que o Carlson, o Tucker Carlson, certo, é um cara aí, um empresário do mundo de mídia, sabe, que trabalhou pesado para eleger o Trump, tá certo? E hoje ele se tornou um crítico do Trump, enquanto o Trump está pensando em invadir o Irã, sabe, mandar tropas para lá, sabe, ou mandar balas, sabe, balas de mísseis, sabe, aquela coisa toda para lá, para cair na cabeça do Ayatollah Ali Khamenei, tá certo, e dos seus conterrâneos ali, tá certo, porra, bicho. E enquanto não resolver esse conflito lá nos Estados Unidos. Mas enfim, tá certo? Essa coisa aí, rapaz, sabe? Desde quando aí, sabe, o planeta começou aí a ser aí ocupado por construções de pedra, tá certo? Por cidades e países, entendeu? Aí não parou mais, tá certo? Essa história aí da guerra, guerra e paz, tá certo? Eu tenho coisas anotadas aqui. Aí o interessante foi que nessa confusão toda que o mundo está vivendo hoje, quando já são 24 minutos de vídeo, o Horta sugere, sabe, que a solução para tudo isso aí, rapaz, sabe, independentemente de saber quem tem culpa, quem não tem culpa, quem tem direito, quem não tem direito, é fechar o Estreito de Hormuz, tá certo? Eu não sei se é Hormuz, tá certo? Eu tenho que ver essa porra aí. Então, nesse caso aí, eu vou pedir licença aqui para Guma, bom dia, Guma, mais uma vez. Peço licença aqui, eu vou avançar um pouco, tá certo? E vou cair ali, sabe? Deixa eu ver a palavra Hormuz, tá certo? O estreito, porque eu vou fechar já esse vídeo já, porque já tá na hora de fechar. Deixa-me ver se eu acho aqui, sabe, Hormuz. Vamos ver. O Estreito de Hormuz, tá certo? Eu acho que eu vou pedir no Google Map. Bora ver se eu acho aqui o Google Map, tá certo? Google Map, bora ver aqui, sabe, Estreito de Hormuz.
Ai, ai, bora ver se eu acho, tá certo, Estreito de Hormuz. Onde é que tem busca? Tá aqui Hormuz, já achei aqui, ó. Porra, bicho. Tá aqui. Bora aproximar mais um pouco aqui. Onde é que tá o Estreito de Hormuz? Tá aqui, ó, essa região aqui, ó. Onde é que tá o Irã? Tá aqui, ó. Eu não sei que grande mar é esse aqui, eu não sei se é o Mar Vermelho. Eu acho que aqui deve ser aqui os países árabes, certo? Aí por aqui deve estar o Irã. Eu não sei, como eu peguei, deixa me ver. Mas tá aqui, eu acho que é isso aqui, tá certo? Cadê? Por aqui assim deve estar o país dos Houthis, tá certo? Mas eu penso que o Estreito de Hormuz é isso aqui, ó. Aqui onde está a setinha aqui. Tá certo. Hormuz. Eu acho que eu vou chamar esse vídeo de Hormuz, tá certo? Aí veja aqui, tem todo um oceano, tá certo? Eu acho que isso aqui é... Porra, bicho, o mundo árabe todo. É o Golfo de Omã, tá certo? Aqui tem Dubai, Emirados Árabes Unidos, tá certo? Aqui está o Paquistão, portanto aqui está a Índia, aqui à minha direita, tá certo? Não, tá aqui o Irã, tá aqui o Irã, tá certo? E o Estreito de Hormuz é isso aqui, tá certo? De um lado nós temos os Emirados Árabes, quando já são 26 minutos de vídeo, tá certo? Aqui está a Arábia Saudita, então veja que aqui está o Kuwait, aqui está o Iraque, que são países produtores. Aqui o Iêmen, o país dos Houthis, tá certo? Bem, aqui aqui tem um estreito também, sabe, onde os Houthis operam, tá certo? O Golfo de Adem, o Mar Arábico, tá certo? Aqui está a Somália, o Iêmen, Somália. Aqui, portanto, aqui é a África, certo? Aqui a África, aqui a Ásia já então, tá certo? Aqui o Sudão, o Egito está aqui, aqui está a Síria, aqui está o Iraque, portanto aqui vamos ter aqui, aqui está a Turquia, tá certo? E por aqui assim está a Palestina, tá certo? E por aqui assim também deve estar, essa porçãozinha mínima aqui deve ser Israel. O país de Israel, tá certo? Mas o fato aqui é que aqui está o Estreito de Hormuz. E o Horta diz, sabe, que a solução para esse conflito aí, sabe, é fechar o Estreito de Hormuz. Mas ele diz assim, não basta só o Irã querer, tá certo? O Irã, mas o resto é dos países do BRICS, inclusive Altamira já, inclusive o Brasil, tá certo? Tem que estar ali dentro a Rússia, a China, a África do Sul, o Irã e o Brasil junto ali, sabe? Fecha essa coisa aí, tá certo? Aí o que é que vai acontecer? A Europa vai gemer, tá certo? A Europa tá para cá, para essas bandas aqui, tá certo? Tá aqui, olha a Europa aqui, ó. Portugal, Espanha, França, Itália, tá certo? Ela vai gemer. Os Estados Unidos, para onde é que está os Estados Unidos? Os Estados Unidos estão para cá, para aqui está o Brasil e aqui estão os Estados Unidos. Está aqui os Estados Unidos, tá certo? E esses caras vão gemer, rapaz, sabe? Mas isso se fechar aqui, sabe, o Estreito de Hormuz, sabe, que por onde passa, segundo o Horta, 40% do petróleo do mundo, tá certo? Porra, bicho. E dessa forma se acaba, rapaz, com essa questão e dessa guerra, tá certo? Porra, caralho. É isso que ele diz aqui. E vejo que o Horta está falando isso, sabe? Quando ele fala dessa questão da guerra, dessa coisa aí, sabe? A espécie humana, sabe, ter que disputar alimentos, tá certo? Cada um, sabe, procurando alimento, sabe? Sabe, para encher a barriga e cada um geme, sabe? Só que a coisa não é bem assim, tá? Os animais fazem isso e a gente se distanciou um pouco dos animais. Nesse momento eu estou sendo um pouco iluminista, tá certo? O Horta no Certo Mundo diz que o mundo que a gente vive hoje, agora, século XXI, tá certo? É um mundo infantilizado, tá certo? Um mundo cheio de feitiços, de crenças de feitiço, crenças de mágicas, tá certo? E eu me lembrei quando ele fica falando assim, eu fico ouvindo, andando para lá e para cá daqui dentro da minha casa, eu penso em Peter Pan, certo? Penso em Sininho, penso em Alice e seu País das Maravilhas, tá certo? Quando ele fala de mundo infantilizado, tá certo?
Essas coisas aí que se acredita. Quando você fala do iluminismo, você está pensando no mundo civilizado, bicho, sabe? No mundo em que valores, sabe, tentam acalmar a fúria animal dentro da gente, tá certo? E aí, sabe, é quando se resgata a questão de ordem, amor e progresso, tá certo? E se fala de paz, tá certo? Só que o Horta diz assim, sabe, que como o capitalismo impõe valores de infantilização da humanidade, por questão de sobrevivência, e quando ele fala no capitalismo, ele está pensando nas pessoas que têm um capital no bolso, rapaz, sabe? Essa é a grande questão. Eu estava assistindo ontem alguma coisa sobre sionismo, eu preciso fazer um trabalho sobre sionismo, era o Altman, o Breno Altman, sabe, um cara que é perseguido hoje no Brasil, é um judeu brasileiro, eu diria melhor um brasileiro, sabe, um brasileiro, assim, sabe, a gente tem esse negócio de falar de judeu, não é, bicho, os judeus são etnia, tá certo? E assim, sabe, mas antes disso também eles são seres antropológicos, sabe, são seres que têm crenças, tá certo? E eles têm crenças, aí, sabe, quando eles se apela para a crença, se fala da cultura judaica, sabe, da cultura judia, sabe, enfim. O Marx falou sobre a questão judaica, eu acho que eu preciso ler alguma coisa sobre isso aí, eu não sei, o Lejeune estava falando de um tratado da Basileia, qualquer coisa ali, sabe, me parece que ele quis dar a ideia de que foi ali nesse local, aí na Basileia, que surgiu a ideologia, as primeiras discussões sobre a ideologia sionista, a ideologia que movimentou judeus, sabe, a quererem criar um Estado palestino, sabe, e esse Estado deveria surgir em algum espaço do planeta, sabe, e resolveram fazer ali, sabe, ali na região da Palestina, tá certo? E daí vem a ideia de que os judeus, na verdade, sabe, eles não existem como nação, já li isso em algum lugar, tá certo? Mas ouvimos aí que disseram, não, vamos, se não existia, nunca existiu, agora vai existir, tá certo? Vamos criar Zion, tá certo? Quando lembra ali aquele filme do Neo, tá certo? E que fala ali de um bastião ali de humanos aí chamado Zion, tá certo? Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com ali, sabe, ali com os judeus perseguidos na Europa, aquela coisa toda, mas o fato é que essa coisa aí precisa ser desbastada. E o Breno falava alguma coisa a respeito disso, do sionismo, tá certo? E afirma eu tenho que me preocupar e ver aí quantos já são 31 minutos e 44 segundos, tá certo? E eu vou ficando por aqui então. Eu não sei como é que eu vou chamar esse vídeo, eu vou ver um nome aí que eu fiz rolar aí dentro. Hormuz, pronto, eu vou falar, eu vou usar a palavra Hormuz, sabe, para dar título a esse vídeo, tá certo? Esse vídeo que é feito pelo Ernest, rapaz, que sou eu, rapaz, caboclo falador macunaímico, sabe? E o canal desse caboclo falador é quem fala muito, sabe? Dá bom dia a cavalo, irrefutavelmente bom dia.